Olá pessoas, eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje a gente vai ver como é que uma célula eucarionte se organiza. A gente vai ver como é que todo o seu interior trabalha em conjunto no processo de fabricação de proteínas. A gente sabe que todos os seres vivos são formados por células. Alguns, os unicelulares, são uma célula só. Outros, como nós, somos formados por milhares de células em conjunto. Bactérias são as células mais simples que tem. O citoplasma dessas células é um compartimento só. São chamados organismos procariontes. O prefixo pro significa primitivo, o radical carion significa núcleo. Procariontes são células que não têm núcleo compartimentalizado. O material genético dessas células fica livre no citosol. Todos os demais seres vivos são eucariontes. E células de eucariontes têm o seu interior dividido em compartimentos chamados organelas. O prefixo eu significa perfeito, verdadeiro, completo. Daí o nome eucarionte significa uma célula que tem um núcleo de verdade, um núcleo completo, um núcleo individualizado, separado do resto da célula. O núcleo é, na real, um desses compartimentos internos das células eucariontes. Cada uma dessas organelas, cada um desses compartimentos, é especializado em uma determinada função da célula. Não que bactérias não consigam desempenhar as funções que acontecem dentro de uma célula eucarionte. A única diferença é que o citoplasma das procariontes não é repartido em compartimentos. Tudo acontece junto, daí elas são menores. Mas tudo o que acontece em células eucariontes, repito, pode acontecer também em células procariontes. Mas vamos para o assunto de hoje, que é organização das células eucariontes. Imagina que essa aqui é uma célula eucarionte. Eu vou dizer uma célula vegetal que tem alguns acessórios a mais, alguns acessórios que as células animais não têm. Então, essa é a membrana plasmática, uma película ultrafina que tem uma permeabilidade seletiva, quer dizer, é permeável para algumas substâncias e outras não. Essa permeabilidade seletiva é resultado do trabalho de algumas proteínas que ficam inseridas nessa membrana e que funcionam como transportadores altamente específicos para determinadas substâncias. Quem tem transportador específico passa com muita facilidade. Quem não tem transportador específico ou não passa, ou se passar, ele vai passar bem devagar. Isso é ótimo, porque graças a essa permeabilidade seletiva, que a célula consegue controlar o que entra e sai, e consegue manter a composição química dela de acordo com a necessidade. Bom, todas as organelas que dividem a célula em compartimentos são também delimitadas por membranas, muito parecidas com a membrana plasmática. Diferente do que acontece com os animais, as células vegetais, e alguns outros organismos também, eles têm, além da membrana plasmática, um outro envoltório mais externo, repito, não está presente nas células animais, e esse outro envoltório mais externo, ele é bem mais espesso e rígido. É a chamada parede celular, que confere proteção e dá sustentação à célula. A gente já sabe que nos vegetais, a parede celular é composta principalmente por um polissacarídeo chamado celulose, que na verdade é um polímero muito estável e compacto e rígido de moléculas de glicose. As células vegetais têm no seu interior uma diversidade enorme de organelas. Eu só vou desenhar nesta aula de hoje algumas que nos interessam agora. Entre essas organelas, eu vou dar destaque hoje para um conjunto de organelas verdes chamadas cloroplastos. Os cloroplastos têm a importante função de fazer a fotossíntese. É aqui que a coisa começa a acontecer. A fotossíntese é uma maneira que a planta e todos os organismos chamados produtores têm de capturar e reter a energia do sol para usar depois em suas atividades metabólicas. De maneira super simplificada, a fotossíntese é um conjunto de reações, todas mediadas por enzimas, em que, depois de múltiplas etapas, gás carbônico e água são convertidos em glicose mais oxigênio. Já que o curso é de química, vamos equilibrar essa reação? Gás carbônico, CO2, água H2O, glicose C6H12O6, oxigênio molecular O2. Para fazer uma glicose, a gente precisa de 6 carbonos. Então, a gente vai precisar de 6 gás carbônicos.
A gente também vai precisar de 12 hidrogênios, portanto 6 moléculas de água. Os 6 oxigênios da água já completam a fórmula da glicose. Os outros 12 do gás carbônico vão-se embora na forma de oxigênio molecular, na forma de 6 moléculas de O2. 6CO2 mais 6H2O forma uma glicose mais 6O2. Estudantes de Química, especialmente da 8ª fase de um curso de licenciatura em Química, devem ter percebido que essa reação é bem pouco favorável. Como é que dois compostos inorgânicos, compostos de baixa energia, vão gerar matéria orgânica que é de alta energia? Lavoisier já dizia, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. De onde é que veio essa energia, então? Perceba que os carbonos vão precisar ser muito reduzidos para se ligar aos hidrogênios, e essa é uma reação endergônica. Tá bom, estudantes de química costumam falar endotérmica, mas lembre que temperatura é um tipo de energia, né? E nem sempre as transferências de energia são apenas calor. Então, é mais adequado, nesse caso aqui, falar reação endergônica. E aí, de onde é que vem essa energia? Muitos de vocês já sabem, do Sol. Por isso se chama fotossíntese. Foto significa luz, síntese é igual a produção, então fotossíntese é produção de que a gente? Produção de matéria orgânica usando a energia que vem da luz. Aqui vem um conceito muito básico, bem importante para o entendimento do funcionamento bioquímico dos seres vivos. Todo mundo diz que a fotossíntese tem como objetivo produzir glicose. Não está errado, mas se a gente pensa no porquê das coisas, a glicose é importante para ser utilizada como combustível, como fonte de energia. Então, na real, a fotossíntese é uma maneira de aprisionar a energia do Sol na matéria, maneira de estabilizar essa energia na matéria, convertendo matéria inorgânica em matéria orgânica. Depois, essa matéria orgânica vai ser quebrada, vai ser oxidada, vai ser de volta convertida em matéria inorgânica, e a energia que estava ali retida nessas ligações é liberada. E a célula consegue utilizar parte dessa energia para realizar trabalho. Quando eu falo trabalho, estou falando de trabalho mecânico, tá? Trabalho igual a força vezes deslocamento. Então fica assim, ó. Na fotossíntese, gás carbônico e água são convertidos em glicose e oxigênio molecular. A energia que veio do Sol fica presa ali na glicose. Na respiração, a glicose é novamente oxidada, convertendo-se em gás carbônico e água, e a energia que ficou presa aqui na glicose vai ser liberada, sendo que parte dessa energia pode ser utilizada na realização de trabalho. Eucariontes autótrofos têm uma organela especializada na fotossíntese, que é o cloroplasto, que é dele que eu já estou falando há um tempão. E tem também uma outra organela que é especializada no processo da respiração, que se chama mitocôndria. Nós, animais, não conseguimos fazer fotossíntese. Por quê? Porque a gente não tem a maquinária enzimática que tem no interior dos cloroplastos. Se a gente não faz fotossíntese, se a gente não faz matéria orgânica, então a gente não consegue captar a energia que vem do Sol e armazenar essa energia. A única maneira de obter energia é roubar a matéria orgânica de outros seres vivos. É o que a gente chama de alimentação. Quando a gente ingere vegetais, a gente ingere matéria orgânica, com grande quantidade de energia, que esses vegetais fixaram do Sol. Se uma pessoa ingere um pedaço de animal, como uma vaca, por exemplo, na real, ele vai ter disponível a energia que esse animal, por sua vez, obteve ingerindo vegetais. Ou outros animais que ingeriram vegetais. Então, direta ou indiretamente, toda a energia que move os ecossistemas, que move todos os seres vivos, vem dos organismos produtores. E essa energia vem do Sol. Só que a transferência de energia dentro de uma célula não é um processo assim tão simples. A partir do momento que ela é liberada da glicose, ou qualquer outro tipo de composto orgânico, nessas usinas que são as mitocôndrias, ela precisa ser estabilizada para poder chegar às proteínas, que aí sim vão realizar trabalho sem dissipar totalmente essa energia na forma de calor. Então, na hora que a glicose é oxidada, a energia contida na glicose vai ser transferida em parte para compostos orgânicos menores, e esses compostos orgânicos é que vão fornecer frações dessa energia para as proteínas.
Esse composto menor a gente já estudou em outras aulas. Se chama adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, ou ATP. A gente já conhece o ATP lá da aula de proteínas. Para quem não viu ou não lembra, a ligação do terceiro fosfato é uma ligação de alta energia e que pode ser hidrolisada com facilidade. O fosforeio que é liberado decai rápido por ressonância e parte dessa energia dissipada pode ser aproveitada pelas proteínas para realizar trabalho. A maior parte, no entanto, vai ser dissipada na forma de calor e não pode ser reaproveitada pela célula. O ADP mais o fósforo inorgânico que foram formados a partir dessa quebra aí vai voltar para as mitocôndrias, onde eles vão ser novamente convertidos em ATP, com a energia da oxidação de outras moléculas de glicose ou de matéria orgânica. Daí que todas as transferências de energia que acontecem nas células acontecem com o auxílio de ATP ou de outros nucleotídeos que vão ajudar na formação de ATP. Agora sim a gente pode começar a falar de formação de proteínas. Se a gente chegou até aqui, vocês já devem saber que proteínas são grandes filamentos formados por um encadeamento de aminoácidos. Esses aminoácidos são ligados entre si por ligações peptídicas, dentro de uma ordem definida pelo material genético das células, e o responsável por fazer essa ligação é uma organela não membranosa, portanto uma organela que não divide a célula em compartimentos, uma organela chamada ribossomo. O ribossomo é a única organela, inclusive, que está presente em todas as células, sem exceção. É essa máquina de produzir proteínas. O trabalho do ribossomo consiste em recolher aminoácidos livres do citosol e criar ligações covalentes entre eles através de reações de condensação, aquelas que liberam uma molécula de água como subproduto, formando, entre cada dois aminoácidos, uma ligação chamada ligação peptídica. O trabalho mecânico do ribossomo para unir os aminoácidos demanda energia, portanto, demanda quebra de ATP, resultando também em ADP mais fósforo inorgânico, que vão ser enviados novamente para a mitocôndria. Na real, todo o processo de proteínas, desde a formação de cada aminoácido até a formação dos polipeptídeos, demanda muita energia, muito gasto de ATP. São moléculas caras do ponto de vista energético para a célula. Daí que proteínas também podem ser utilizadas como fonte de energia, mas isso só vai acontecer se a gente ingerir um excesso de proteínas na alimentação ou, ao contrário, durante o jejum prolongado, ou quando a gente tem um aporte de calorias na nossa alimentação que não é suficiente para manter a nossa sobrevida. Daí, sim, as proteínas vão ser utilizadas como combustível, um combustível emergencial. Voltando para os ribossomos. Nas células procariontes, como não tem organelas, todos os ribossomos estão livres no citoplasma produzindo proteínas. E nas células eucariontes também tem uma grande quantidade de ribossomos livres, produzindo proteínas que são lançadas direto no citoplasma. Mas algumas proteínas dos eucariontes precisam, para atingir o seu enovelamento correto, para atingir suas estruturas terciária e quaternária corretas, eles vão precisar de alguns tratamentos e tem algumas organelas especiais para isso. Lembrando, não são todas as proteínas que precisam desse tratamento. Algumas proteínas são produzidas por ribossomos livres no citosol. Algumas é que precisam de tratamentos especiais para atingir o seu enovelamento final. Nesses casos, os primeiros aminoácidos do polipeptídeo de formação, eles se enovelam espontaneamente, já na hora que estão sendo formados mesmo, se enovelam espontaneamente de uma maneira que eles trancam a ação do ribossomo. E aí o ribossomo trava. Ele só vai conseguir continuar a formação do polipeptídeo se ele se acoplar a receptores específicos que tem uma rede de canais no interior da célula chamada retículo endoplasmático. Então o ribossomo se liga ao RNA, começa a síntese de polipeptídeo e no caso de algumas proteínas, essa síntese trava em determinado momento. Se o ribossomo se acoplar ao retículo endoplasmático, ele continua a síntese desse polipeptídeo que vai ser injetado pelo próprio ribossomo no interior do retículo endoplasmático. Quando a síntese do polipeptídeo termina, todo mundo se desacopla, o polipeptídeo ficou livre no interior do retículo endoplasmático, o ribossomo se desacoplou, ele está pronto para sintetizar um novo polipeptídeo. Uma vez no interior do retículo, os polipeptídeos eles precisam ser enviados para uma outra organela, onde eles vão adquirir o seu enovelamento correto.
vão receber cortes, fosforilações, glicosilações, vão formar ligações de sulfeto, vão ser ligados a outros polipeptídeos, etc. Tudo isso mediado, adivinha só, por outras proteínas, por enzimas. Esse lugar, essa organela, é chamada de complexo de Golgi, em homenagem a um cientista chamado Camilo Golgi. O Golgi deduziu a existência dessa organela através de experimentos bioquímicos, muito antes dela ser vista pela primeira vez, quando se inventou, ou melhor, quando se desenvolveu o microscópio eletrônico. Para poder enviar os polipeptídeos para o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático precisa formar dobras na sua superfície, que são como brotos, como bolhas, que se desprendem, cheias do material que se encontrava no interior desses canais. Essas bolhas, essas vesículas, vão ser levados ativamente por proteínas motoras presentes no citoplasma até chegar ao complexo de Golgi, onde vão se fundir a membrana do Golgi e liberar ali dentro o seu conteúdo. Eu disse que elas vão ser levadas ativamente. Quando a gente fala ativamente, a gente quer dizer com gasto de energia, ou seja, as proteínas motoras que arrastam essas vesículas até o complexo de Golgi gastam energia, gastam ATP. Então, o processo de proteínas, lembra que ele gasta ATP desde o começo da formação dos aminoácidos, da formação dos polipeptídeos, e agora que essas proteínas foram empacotadas e mandadas para o Golgi, também nessa movimentação das proteínas é gasto mais ATP. Quem é que vai fornecer ATP para a célula? Principalmente a mitocôndria. Só que lembra que o retículo endoplasmático tinha na sua superfície um montão de ribossomos. Se ela se dobrar e formar essas bolhas, os ribossomos vão ser levados juntos lá para o complexo de Golgi. Isso vai atrapalhar o funcionamento do complexo de Golgi. Então, para que isso não aconteça, o retículo endoplasmático é dividido em duas regiões. Uma região onde os ribossomos se acoplam inserindo as proteínas, chamado de retículo endoplasmático granular, porque é cheio de grânulos, que são os próprios ribossomos, mais perto do núcleo, e uma outra região sem ribossomos, que porque ela não tem grânulos, não tem ribossomos, ela é chamada de retículo endoplasmático agranular, que fica mais longe do núcleo, onde aí sim os polipeptídeos podem ser empacotados em vesículas e mandados para o complexo de Golgi. O Golgi é um conjunto de vesículas achatadas que funciona como se fosse uma fábrica mesmo, fazendo trabalho em série. As vesículas cheias de polipeptídeos que vêm do agranular se fundem em uma das vesículas do Golgi, os polipeptídeos vão receber uma série de modificações e tratamentos, são empacotadas de novo e mandadas para a próxima vesícula do Golgi, onde recebe uma outra série de tratamentos, empacota de novo e manda para a próxima vesícula do Golgi, sucessivas vezes, e ao final, quando elas são finalizadas, são novamente empacotadas e aí enviadas para um dos seus 3 possíveis destinos. Algumas dessas vesículas ficam cheias de enzimas digestivas, ou seja, enzimas que são capazes de hidrolisar compostos orgânicos, especialmente lipídios, proteínas e carboidratos. Essas vesículas são chamadas de lisossomos, porque são responsáveis pela lise, são responsáveis pela quebra, pela digestão de substâncias no interior da célula. Outras dessas vesículas são encaminhadas ativamente também até a membrana plasmática, onde vão se fundir, elas vão se fundir a membrana plasmática. As proteínas que estavam no interior da vesícula vão ser liberadas para o lado de fora da célula, enquanto proteínas que estavam associadas à membrana da vesícula vão se tornar proteínas da própria membrana plasmática. Algumas células são especializadas em secretar substâncias, na maioria das vezes proteínas. Essas proteínas são substâncias que fazem parte da composição do sangue, da linfa, do suor, das lágrimas, do leite. Todas essas substâncias que fazem parte do nosso organismo, mas que estão do lado de fora das células. Nesse caso, quase todas as proteínas produzidas pelos ribossomos são injetadas nos retículos, empacotadas e enviadas para o Golgi, e ali vão receber tratadas e vão ser exportadas da célula através desse processo. E é isso, gente. A aula de hoje foi curtinha, mas eu espero que com essa aula vocês tenham conseguido entender a essência do funcionamento de uma célula eucarionte, especialmente como ela faz para administrar sua energia e utilizar todo o aparato de organelas para produzir as suas proteínas, que por sua vez vão realizar todos os trabalhos desempenhados por essas células, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. Aquele abraço,
Fiquem bem.